Fala meu amigo, minha amiga, Felipe CNPI na área para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai analisar a análise do Primo Rico da carteira do Renato Cariani. Então, será que o Renato Cariani está investindo bem? Será que eu concordo com a análise do Primo Rico? Fica aqui comigo até o final para você ter uma segunda opinião aqui. Eu recomendo que você assista ao vídeo do Primo Rico também lá, porque ele traz várias informações importantes e eu trouxe várias informações complementares que não foram faladas lá no vídeo, tá? Então fica comigo até o final do vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal para ficar sempre bem informado. E quem já está aqui há mais tempo, já deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais, tá? Primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração aqui é que o Renato Cariani, ele tem um perfil de investidor especificamente dele. Então é necessário levar em consideração alguns fatores, principalmente em relação à forma de renda principal dele. Então o Renato Cariani é um empresário, ele tem alguns negócios, ou seja, ele já tem um perfil mais arriscado. A forma de gerar receita dele já é mais arriscada. Quando a gente compara com um servidor público, por vezes um promotor de justiça, um juiz, um auditor da Receita, tem uma previsibilidade de receita muito maior e com os investimentos esse perfil pode tomar mais risco. Então o Renato Cariani ele já toma muito risco em relação às operações que ele acaba fazendo na vida privada dele, né? Ele também é um influenciador e tudo mais, então boa parte da receita dele vem dessa natureza como influenciador e ele corre um risco bastante grande em relação a, apesar de ele ser os principais influenciadores do nicho fitness, né? Ele tem um risco de ser manchada a imagem dele, perder a credibilidade de alguma forma, o público enjoar da cara dele, buscar uma nova pessoa para poder se inspirar, né? Então existem vários riscos ali e isso pode fazer com que ele perca algum tipo de patrocínio. Ele foi investigado, um problema que deu com a empresa dele lá, e se isso escalasse lá, ele poderia perder uma linha de receita no negócio dele, poderia bloquear os bens dele, daquela empresa que ele é sócio, né? Podendo sujar, manchar a imagem dele como influenciador, fazendo com que os patrocinadores parem de patrociná-lo, né? Então, na parte de investimentos, ele acaba sendo mais conservador, como foi falado lá no vídeo do Primo Rico, né? E de fato é um perfil que precisa proteger mais o patrimônio, porque ele já busca muito risco com as suas atividades principais, tá? E colocando na tela aqui agora, a gente percebe que a maior parte da carteira dele está em renda fixa atrelado ao CDI. E é importante aqui frisar que a gente não tem acesso à carteira completa dele, lá no vídeo lá também não tem, então o que a gente consegue ver é um cenário mais macro aqui, né? Então, assim, a parte de renda fixa no CDI hoje, com o mercado atual, acaba sendo bastante positivo, uma vez que a taxa de juros está aumentando aqui no Brasil, e se a gente seleciona alguns ativos ali que tem um prêmio a mais em relação à taxa de juros, a gente acaba se beneficiando com isso. Mas aqui tem uma exposição muito alta, tá? Numa carteira conservadora aí, eu ficaria com no máximo 40% nessa alocação. Na parte de inflação, aqui na parte de renda fixa com inflação, eu acho ok essa proporção aqui, eu só focaria um pouco mais nessa estratégia aqui voltado para marcação a mercado, tá? Porque aqui a gente está com uma oportunidade excelente da década para poder executar a marcação a mercado. E para quem não entende o que está acontecendo aqui, tá? Quando a gente pega um título do Tesouro, por exemplo, um IPCA mais 45, IPCA mais 40, IPCA mais um prazo mais prolongado, quanto maior for esse prazo, maior é o efeito de marcação a mercado. E caso esse título ele se deprecie, né, aquela taxa prefixada diminua, a gente tem uma valorização do nosso título. Então a gente consegue perceber de forma bem nítida nesse gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Aqui eu tenho na tela o Clube dos Poupadores que trazem esse estudo aqui pra gente, e aqui a gente tem o IPCA 2045, tá? Desde 2017. Então o que a gente tem, tá? A gente tem que na linha vermelha a gente tem a taxa que era praticada e na linha azul o preço. Então perceba o seguinte, olha só o que acabou acontecendo, tá? Lá em 25 de setembro de 2018, a taxa, o IPCA, a taxa que paga esse IPCA 2045, né? Ele estava em IPCA, ou seja, vai render inflação, mais 6%. Então, você compra esse título, ele vai render exatamente o IPCA mais 6%, lá no vencimento, ele vai te entregar toda essa rentabilidade ao longo do período, tá? Só que você pode vender a qualquer momento, e isso é marcação a mercado. Então, o que acabou acontecendo? Quem comprou aqui esse IPCA em 2018, setembro de 2018, a 6%,
pagou aqui aproximadamente 667 por título. E aí agora, de 2018, outubro de 2018 até outubro de 2019, quase ali que foi o novembro de 2019, essa taxa caiu de 6% para 2,92%. Ou seja, o preço desse título se valorizou muito. Ele saiu de 667 e chegou a bater 1.543, ou seja, foi um retorno de mais de 100% na renda fixa em um pouco mais de um ano, tá? Então é esse o ganho que a gente tem na marcação a mercado. Então perceba que atualmente essa linha vermelha, que é a taxa desses títulos, né, tá em patamares históricos bastante elevados, né? Aqui a gente está puxando até o finalzinho de 2024 aqui, né? Mas a taxa está maior do que essa que ainda chegou a bater mais de 7%. Tá? Então está num patamar bastante interessante para poder executar a marcação a mercado. Mas isso é necessário ter paciência, tá? Não é uma estratégia para daqui a um mês, 2 meses, né? Ela pode demorar mais tempo para poder se consolidar. Mas é um momento bastante adequado para poder executá-la, tá? Então isso aqui é um ponto de atenção que é bastante importante para que a gente possa ter essa clareza aqui, tá? Voltando para a carteira do Cariani, né? Então aqui tá ok. Pré-fixado poderia aumentar um pouquinho mais, de repente para uns 10% aqui, tá? Multimercado, eu não utilizo multimercado na carteira dos meus clientes, tá? Não acho interessante utilizar multimercado, somente em casos bem específicos, tá? Um ponto importante voltar aqui na parte de renda fixa, tá, pessoal? É necessário saber qual tipo de renda fixa foi colocada aqui, tá? Lá no vídeo foi informado que ele tem 10% em títulos de crédito privado. Ou seja, crédito privado está emprestando dinheiro diretamente para aquela instituição especificamente. Não tem um banco como garantidor daquilo, caso aquela empresa se torne inadimplente e venha quebrar, o banco não está garantindo essa operação e ainda não tem um fundo garantidor de crédito que garante o banco também, né? Então, geralmente quando vai investir num CDB, no LCI, no LCA, você tem a proteção do banco ainda, emissor, né? Então ele pegou esse dinheiro e emprestou para alguém. Esse alguém não pagou, o banco ainda garante. O banco quebrou, ainda tem um nível de FGC para poder te garantir. Quando a gente está falando de um crédito privado, isso não existe. Então, se a gente permanece com uma taxa de juros muito elevada e subindo cada vez mais, fica difícil, dependendo do tipo de grau de risco desse crédito privado que foi emitido para quem foi emprestado, o nível de risco aumenta cada vez mais e essa empresa que acabou captando pode se tornar inadimplente, né? Então acaba sendo um risco bastante elevado. Eu vejo carteiras de várias pessoas concentrando muito o risco desse tipo de ativo porque paga mais, mas é necessário entender muito bem o teu perfil de investidor para que tu possa ter uma alocação nesses títulos, ter um risco um pouco maior, mais adequado para o teu perfil de investidor, tá? E nesse sentido, caso você queira fazer uma sessão estratégica gratuita comigo para poder analisar os seus investimentos, marca aqui, ó, aponta o teu celular para o QR Code, marca uma sessão estratégica para a gente poder entender a tua carteira de investimentos, te trazer um plano mais elaborado, entender se a tua carteira está adequada para o teu perfil e se poderia melhorar, tá? Essa sessão é totalmente gratuita e é claro, né? Se você achar que faz sentido continuar com a gente, ter uma consultoria mais profissional, com acompanhamento personalizado de forma mensal, comigo especificamente, dependendo do teu patrimônio, vai ser diretamente comigo, agenda aqui que a gente conversa, beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui com a análise da carteira, tá? Aqui a gente tem fundos imobiliários, 2,34%, ações, 2,3% e alocação aqui no exterior, não está exatamente no exterior, né? Foi informado que está num fundo da Pinco, que é uma alocação do Brasil, né? Então o dinheiro não está saindo lá fora. Na carteira dos meus clientes, eu costumo trazer pelo menos 20% da carteira no exterior, pelo menos. Essa é a alocação que eu acho ideal que todo brasileiro, independente do perfil, seja conservador, moderado ou mais arrojado, no mínimo 20%, tá? Eu, no meu patrimônio pessoal, tenho 50% lá fora, tá? Porque eu entendo que os ativos lá fora, eles têm um potencial maior de gerar retorno para a gente a longo prazo e também protege a gente em relação à inflação brasileira, a perda do nosso poder de compra também. Isso fica bastante claro quando a gente olha esse gráfico aqui, ó. Perceba o seguinte,
aqui a gente tem em rosa a nossa bolsa aqui, tá? Então a gente tem a bolsa brasileira, então a gente percebe que lá de 2013 em diante, bom, a gente está vendo o nosso patrimônio aumentar, né? Tá bacana aqui. Só que quando a gente dolariza a nossa bolsa aqui, que é a linha azul, a gente percebe que a gente teve uma queda, mesmo com uma valorização nominal de 121%, a gente teve uma queda de 48%, né? E isso se dá muito por conta do dólar, né? Então, se a gente colocar aqui o BRL e o USD, a gente vai perceber que na linha roxa agora, a gente está perdendo o poder de compra da nossa moeda, né? Desse período de 2012 até hoje, a nossa moeda se desvalorizou 62%. Então, quando a gente tem uma posição dolarizada, isso acaba sendo muito positivo, né? Se a gente dá uma olhada aqui, agora, o que a gente pode comprar, né? Pô, eu não quero investir só em ações, lá a taxa de juros é mais baixa e tudo mais. Cara, a gente tem várias possibilidades de investir lá, tá? Então eu separei algumas aqui para vocês darem uma olhada, né? Se tu quer investir numa empresa brasileira, então por exemplo, tu vai investir lá numa debênture e tudo mais, né? Tu pode fazer isso através do mercado americano também, lá fora, mandando teu dinheiro lá para fora e comprando por lá, porque o teu dinheiro vai estar dolarizado, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma empresa que várias pessoas investem nela, por vezes você tem essa empresa na carteira e você está correndo especificamente o risco dela, né? Lá fora, ela está pagando um cupom aqui de 8,88%, né, na CSN. Então é um cupom bastante relevante, né? Isso de forma dolarizada. Se tu olha o dólar ao longo do tempo, ele tem se valorizado frente ao real sempre, né? É claro que em alguns momentos ali o real se valorizou frente ao dólar, mas um momento bastante específico, né? Foi um momento onde o Brasil estava surfando o boom das commodities, né? Foi um momento bastante único. O mercado americano estava passando por uma crise subprime, ou seja, o mundo estava buscando uma outra economia para poder aplicar os seus recursos e o Brasil estava bombando, né? Era um momento bastante único, né? Dificilmente a gente vai ter um momento similar àquele momento, né? E aqui a gente tem outros ativos, né? Até brasileiros, então a gente tem Embraer aqui pagando 7% ao ano, com vencimento 2030, aqui DCSN 2030 também, então não é um prazo extremamente prolongado, né? Que por volta de 5 anos aqui, esse vencimento, né? A gente tem Bradesco também, risco, porra, banco extremamente consolidado, pagando 6,5% em dólar, vencendo 2030 também. Para quem quer alocar num ativo lá fora, de fato, né? A gente tem aqui Citigroup pagando 6,17% para 2034. A gente tem Intel, cara. Intel, 4,15%. A gente tem Philip Morris, tá? 6,38% para 2038. Então, cara, dá para pegar uma parte da tua carteira que é de longo prazo e tu vai travar aqui essa tua rentabilidade, uma taxa em dólar. Isso aqui é muito alto em dólar. E tu vai estar alocado em dólares, ou seja, se tu está comparando o dólar com o real ao longo do tempo, tu vai perceber que o dólar ele vai se valorizar mais do que o real. Tem estudo da FGV mostrando que o dólar ele protegeu mais o investidor do que um título IPCA mais 2040 nos últimos 5 anos. Né? Ele protegeu mais do que investir no Tesouro IPCA mais 40 e no intervalo de 10 anos também o dólar se saiu melhor também em relação a isso, tá? Outro ponto também que foi trazido aqui em relação à carteira do Cariani foi que ele tem por volta de 1 milhão em previdência privada e essa previdência privada está alocada somente em um único emissor, né? Então é importante diversificar em relação a esse emissor, mas mais importante do que isso é verificar se faz sentido ter uma previdência privada na sua carteira, tá? Porque de modo geral as previdências privadas não rendem mais do que o CDI, são poucas que rendem mais que o CDI em um período mais prolongado de tempo, acima de 3 anos, tá? Então, por vezes aí o teu assessor, o teu consultor ali, ele vai te trazer alguma previdência, mas essa previdência só está trazendo um retorno positivo nos 6 meses. Geralmente é para poder te colocar ali, receber uma comissão para aquela indicação e tudo mais, né? Então é necessário ter uma clareza mais clara em relação a isso e geralmente previdência ela vai funcionar e vai valer a pena, a meu ver, em 2 cenários, tá? Quando você está no momento de fazer um planejamento sucessório, porque o teu beneficiário ali, ele vai receber esse valor de forma imediata na sua falta e sem imposto de renda, então acaba facilitando demais, não precisa de inventário e tudo mais, tá? Então, para a sucessão patrimonial é um instrumento muito bom que acaba compensando mesmo que não renda tanto por conta do CDI, por conta do conforto que tu vai gerar para o beneficiário.
e também em relação à economia de imposto de renda, né, caso você faça a declaração do imposto completa. Então, por exemplo, quero trazer aqui para vocês um cálculo aqui para vocês verem quando que isso aqui pode valer a pena. Então, lá no site da Caixa, você pode entrar e depois fazer uma simulação, tá? Vamos simular aqui que você tem uma renda bruta de 10 mil reais, tá? Então, para valer a pena, você não precisa alocar muito também em previdência. Você precisa alocar 12% mais ou menos para ter o benefício máximo aqui, tá? Então, exemplo, R$ 1.200. Tá? Então, R$ 1.200 já vai ser capaz ali de te gerar uma economia de 3.960 na declaração do teu imposto de renda, porque ele vai pegar esse valor aplicado e reduzir da base de cálculo, tá? Aqui mais abaixo vai ter o cálculo feito no detalhe e depois você pode acessar aí o site da Caixa para poder verificar com os valores do teu perfil. Mas isso aqui só funciona para quem faz a declaração do imposto de renda completa, tá, pessoal? E mais uma vez quero te lembrar para deixar um dedo no like aí, cara. Se tá curtindo esse vídeo aí, deixa um dedo no like para fortalecer cada vez mais e caso ainda não esteja inscrito, aperta no botão de se inscrever. E mais uma vez também, se você ainda não marcou aqui um bate-papo de forma gratuita para poder entender a tua carteira de investimentos melhor com um olhar mais sem conflitos de interesse, porque nós no modelo de consultoria aqui nós não recebemos nenhuma comissão em relação aos investimentos que nós recomendamos para os nossos clientes. Tá? Toda a comissão que viria nessa distribuição de investimentos, ela volta para ti de forma direto na tua corretora, né? Então, de forma direta volta para você. Então, a gente não tem o menor interesse em te oferecer investimentos que a gente não acredita. A gente tem interesse em trazer um serviço de qualidade para você. É isso que vai fazer com que você permaneça como um cliente nosso pelo máximo de tempo possível. Recomende para seus amigos e familiares, tá? Então, marca uma sessão gratuita aqui. Eu nunca sei para onde que eu vou apontar. Tá para cá, né, pessoal? Então, marca aí a tua consultoria gratuita para ter uma segunda opinião sobre a tua carteira de investimentos e saber se você está no caminho certo ou poderia estar num caminho melhor. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.